Oi, comunidade, tudo bem com vocês? Comunidade, tá com um tempinho que eu não venho aqui, mas vocês viram que eu estive doente, também estive resolvendo algumas outras coisas, e tudo isso é aprendizado. O que foi que eu aprendi nesse período? Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem alguma coisa que a gente queira fazer muito, tudo acontece para que a gente não faça aquilo. Como assim, Nívia? Vem problemas, vem desafios, no meu caso, vem doença, vem contas, vem tudo. Vem preguiça, vem procrastinação. Mas aí virou uma chave dentro de mim que me fez perceber o seguinte: Deus tem um propósito muito grande na minha vida e eu aceito esse propósito dele. Mas não depende de Deus que esse propósito aconteça, depende de mim, das minhas ações, daquilo que eu me proponho a fazer. Deus me deu uma visão, mas isso não significa que essa visão vai acontecer. Essa visão ela só acontece se e somente se eu fizer minha parte. Enquanto eu ficar achando que eu vou acordar e tudo que Deus disse que ia acontecer comigo vai acontecer num passe de mágica, não é assim que a banda toca. As coisas só acontecem quando eu me proponho a fazer aquilo que Ele me mostrou e traço o plano e uma rota para realizar aquilo que Ele me mostrou. Ele me disse, olha, isso vai acontecer com você. Você crê? Creio. Mas ele não disse, fique aí sentado esperando que eu vou preparar aqui e vou lhe dar. Não. Você vai passar por provações, você vai passar por desafios, você vai passar por muitas coisas para poder forjar o teu coração e a tua mente, para que você possa viver esse momento que já está preparado para ti. Porém, se eu ver o que Deus tem preparado para mim ficar parada, esperando as coisas acontecer, o que vai terminar, findar, é que esse propósito eu não vou cumprir. A culpa vai ser de Deus? Não. A culpa vai ser totalmente minha porque não fiz minha parte. Então, é pensando nisso, nesses dias em que eu não vim, me omiti, tive preguiça, tive doente, tive problemas, tive tudo, para não fazer o que deveria ser feito, que Deus me mostrou que para acontecer o que Ele tem preparado para mim, eu tenho que me esforçar mais. E é isso que eu quero fazer a partir de hoje. Não significa dizer que não vai ter dias que eu não vou querer fazer, mas a decisão vai ser minha. Sou eu que mando em mim ou é o que acontece comigo que manda em mim? Então essa decisão eu quero tomar a partir de hoje, sabendo que não vai ser fácil a caminhada, mas sabendo que se eu tiver um propósito, um foco, uma determinação, o sucesso, ele é treinável. E eu quero treinar o meu sucesso. E eu quero que vocês venham junto comigo nessa jornada. Vamos treinar juntos o nosso sucesso. Tá bom? Então é isso, comunidade. Tudo isso que eu tô falando tem tudo a ver com Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15 fala que já se tinham se passado 10 anos depois que que Abraão tinha recebido a promessa. E nada tinha acontecido. Sara estava mais velha, ele estava mais velho, ele já tinha quase 80 anos, Sara já tinha 70 e poucos anos e nada de bebê. Sara continuava estéril, então ele começou a maquinar por ele mesmo. O que é que Deus quis dizer que eu vou povoar esta terra, que minha descendência vai ser igual às estrelas do céu? O que é que Deus quis dizer com isso? Será que vai ser através da pessoa que morava lá na casa dele, né? Da pessoa que ele tinha adotado? E será que ele ia deixar a riqueza para ele e ele ia fazer essa descendência? Então ele começou a ter vários pensamentos e questionamentos em relação à promessa. O que é que Deus tinha realmente prometido para ele se ele tinha entendido errado? Então, vamos aqui. Versículo 1 do capítulo 15. Depois de uma visão, a palavra de Deus veio a Abraão nestes termos. Não tenha medo, Abraão. Eu sou um escudo para você e sua recompensa será muito grande. E Abraão respondeu. Abraão aqui já estava questionando o que Deus tinha prometido. E a gente vai entender que muitas vezes nós questionamos aquilo que Deus promete para a gente. Eu sei que você que está me ouvindo já sentiu no seu coração o seu propósito.
Eu sei que você que está me ouvindo aí já sentiu no seu coração que Deus falou algo para você. Mas nós, sendo covardes como somos e achando que as coisas têm que ver de mão beijada, a gente não quer lutar pelo nosso propósito. Então Abraão fez o que eu e você faríamos se estivéssemos no lugar dele. E a Bíblia, ela fala muito disso. No versículo 2, Abraão respondeu: Senhor Deus, o que poderás dar a mim? Pois eu continuo sem filhos, e o filho encarregado da minha casa é Eliezer de Damasco. Como não me deste descendência, um agregado da minha casa será meu herdeiro. Então a palavra de Deus veio a ele dizendo: Deus estava entendendo o que se passava no coração de Abraão, mas queria que Abraão falasse. Por isso que a oração é tão importante. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que a gente pensa. Deus sabe o que é que a gente, qual vai ser a nossa atitude. Mas Ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente, Ele quer que a gente diga para Ele o que é que Ele está sentindo, para Ele se sentir no direito de dizer, pois faça isso, isso e isso, ou então você está pensando totalmente errado, que é o que vai acontecer aqui. Como não me deste descendência, né? Aí então a palavra de Deus veio a ele dizendo, versículo 4, o seu herdeiro não será ele, mas será alguém saído das suas entranhas. Em seguida, Deus conduziu Abraão para fora e disse, aqui Deus mostra o quanto ele é nosso amigo. Ele disse, vem cá, Abraão, vamos conversar, nós dois, sai daí da tua tenda, vamos ter um papo, como diz a minha filha, de melhores amigos aqui. Eu preciso que você entenda o que é que eu quero para você. E ele disse assim, o seu herdeiro não será ele, mas alguém saído de suas entranhas. Erga os olhos ao céu e conte as estrelas se puder. Acrescentou, assim será a sua descendência. E Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui está um grande diferencial. Quantas vezes Deus fala alguma coisa no nosso coração e o que é que a gente faz? Duvida. A gente diz assim, mas será? Não, mas eu não tenho dinheiro, não sei falar, não tenho a linhagem para isso, não tenho nenhum tipo de referência para que isso aconteça na minha vida. Será que isso não é loucura da minha cabeça, não? Será que Deus realmente está falando comigo? Só que Abraão, quando recebeu sua resposta em oração, quando Deus mandou Abraão ir para fora para olhar as estrelas do céu, naquele momento toda a dúvida que estava no coração de Abraão, aconteceu o quê? Caiu por terra. Deus acreditou. Aliás, Abraão acreditou em Deus. E isso aqui fez selar tudo aquilo que Deus tinha dito para Abraão, ele ia se cumprir e não tinha nada e nem ninguém que impedisse isso. Porque a palavra diz, e isso lhe foi creditado como justiça. Para a gente ganhar créditos na justiça de Deus, a gente tem que acreditar nas promessas dele. Não no que está acontecendo, mas nas promessas dele, no que do que vai se cumprir, independente do que a gente está passando agora. Se temos dinheiro ou não, se temos saúde ou não, se temos condições mentais e espirituais para que aquilo aconteça ou não. Não é a gente por nós mesmos, mas é a nossa fé, o nosso acreditar e a palavra de Deus se manifestando. E disse Deus a Abraão, eu sou Deus que fez você sair de Ur dos Caldeus para dar esta terra como herança. Abraão respondeu, Senhor Deus, como vou ter certeza que irei possuí-la? Porque vamos se colocar bem aqui no lugar de Abraão. Estava 10 anos numa vida errante, de terra em terra. Ele já estava na terra prometida, mas ele não sabia que era a terra prometida, né? Então, ele estava ali botando todos os seus questionamentos para fora,
justamente para isso, para que Deus pudesse responder e ele dizer assim, não, pois se o Senhor está dizendo, eu não questiono mais em relação a isso, né? Abraão respondeu, como vou ter certeza que irei possuir? E Deus disse, traga-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Abraão levou e a Deus todos esses animais, partiu pelo meio e colocou metades em frente à outra, só as aves que ele não dividiu. As aves de rapina desciam sobre os animais mortos e Abraão as enxotava. E ao pôr do sol, um tampor e uma grande escuridão caíram sobre Abraão. Ele sentiu muito medo e disse a Abraão, saiba com certeza que seus descendentes viverão como migrantes numa terra e não a deles. Nessa terra ficarão como escravos e serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu vou julgar a nação a qual eles vão servir. Então eles sairão de lá com muitos bens. Quanto a você, irá reunir-se em paz com seus pais e será sepultado após uma velhice feliz. Então, assim, o que foi que Abraão quis dizer aqui? Deus quis dizer para Abraão. Primeiro, Deus deu o caminho, o que Abraão tinha que fazer para receber as respostas. Deus disse o que ele tinha de fazer, o tipo de sacrifício que ele tinha de fazer. Ele fez do jeito que Deus mandou, né? E depois ele disse o que iria acontecer. Você vai ter uma descendência muito grande, mas essa sua descendência vai ser escravizada. Que foi, já está contando lá na frente em Êxodo, que conta a história da escravidão, né? Do povo hebreu no Egito, né? E ele disse, mas não se preocupe, Abraão, porque você vai ter uma vida farta, você vai envelhecer farto de dias, mas muito feliz, porque tudo aquilo que eu tô te falando vai acontecer, né? E aqui também ele deu mais como é que eu posso dizer? Aqui ele falou para Abraão sobre a questão do que acontece quando a pessoa, quando ela é de Deus, é perseguida por pessoas que não são. Todo mundo é filho de Deus, certo? Mas nem todo mundo serve a Deus. Eu quero deixar isso bem claro. Tudo, até um animal é filho de Deus, porém nem todos servem a Deus. E isso aí tá o diferencial, porque quando você serve a Deus, quando você está antenado e focado e servindo a Ele a qualquer custo, o que acontece? Você ganha crédito, porque aqui já foi falado, foi creditado como justiça. E aí se uma pessoa mexe naquele que é ungido de Deus, ele paga por isso. E ele não paga de uma forma boa, ele paga de uma forma muito dolorosa. E foi o que aconteceu com os egípcios quando o povo hebreu saiu do Egito, né? A gente vai ver essa história lá em Êxodo e vai entender sobre as pragas do Egito, como foi que o Egito ficou, que o exército foi morto e tudo, né? Vocês já devem ter assim uma noção, porque todo mundo já ouviu falar sobre essa história, mas a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo em relação a ela. E ele vai dizer que na 4ª geração, o que foi que aconteceu? Voltaram para cá, porque até lá o crime dos amorreus terá chegado ao extremo. No versículo 17 diz assim, o sol se pôs e houve trevas, e uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Nesse dia, Deus afirmou uma aliança com Abraão nestes termos. Para a sua descendência eu darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. A terra dos quenitas, senuseus, cadimoneus, heteus, fariseus, raifitás, amoreus, cananeus, jejuseus e jebuseus. Todas essas terras iriam pertencer a Abraão. Essas terras aqui eram terras dos filhos do descendente, sabe de quem? De Cã, ou Cã.
Lembra que lá atrás ele viu Noé nu e mangou do pai? Pronto. Aqui são os descendentes de Cã, que Deus disse que a descendência dele ia ser subjugada aos filhos de Sem, né? E aí, isso aqui vai acontecer. A promessa de Deus lá atrás, ela vai se cumprir todinha aqui, porque todas essas descendências aqui, elas vão ser todas exterminadas, né? Não vai existir nenhuma delas daqui para frente, porque realmente Deus vai eliminar a descendência de Cã, toda a descendência de Cã, que são esse povinho bem aqui. Então, o que é que a palavra ela nos traz hoje? Sobre promessa, que ela vai se cumprir, mas que a gente tem que acreditar para que aquilo seja acreditado como justiça para a gente, que a gente tem que fazer todo o processo de acordo com o que Deus nos mandar, mesmo que a gente esteja no nosso coração ainda receoso, que a gente tem que levar para Deus todas as nossas dúvidas, todos os nossos medos, todos os nossos anseios, porque Ele vai firmar, Ele vai afirmar, Ele vai provar, e que acima de tudo, para que tudo aconteça, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque, vamos lá, Deus tinha dito que Abraão ia ter um filho pelas entranhas dele, beleza. Mas ele não disse que ia nascer do Espírito Santo. Abraão teve que fazer lá as coisas com a Sara. Mesmo já sendo velho, mesmo não acreditando, às vezes, que isso poderia dar certo, mas Abraão teve que fazer a parte dele, para que Isaac nascesse, né? Então, no capítulo 16, a gente vai ver que Abraão não fez a parte dele do jeito que ele deveria fazer. E aí deu uma pequena embolada no meio de campo, mas Deus, como sempre, está à frente de tudo, né? Então, vamos orar. Agradeço por você ter chegado até aqui e espero que, em nome do Senhor Jesus, amanhã eu possa estar aqui de novo falando da palavra de Deus para vocês, tá? Beijo, comunidade, vamos orar. Pai Santíssimo que nos céus habita, nesse momento eu te agradeço por essa palavra, por esses aprendizados, por essas pessoas que estão aqui me ouvindo. Te agradeço, Senhor, pelo teu poder e a tua misericórdia infinita. Senhor Jesus, gratidão pelo dom da palavra, por estar, Senhor Jesus, o Senhor abrindo a minha mente para eu poder passar para as pessoas aquilo que eu estou aprendendo. Que o teu poder se manifeste na nossa fraqueza, que possamos fazer, Senhor Jesus, uma vida excepcional. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Beijo, comunidade.